palavra de Deus. A verdade não está naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, e nenhum outro homem dos nossos dias. O que ele pensa ou o que ele acha. A verdade está aqui, na santa e gloriosa palavra de Deus. Jesus, orando por todos os seus discípulos, falou assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Então vamos para a verdade da palavra de Deus com relação à igreja, de como é o retrato da igreja, a vida da igreja, a caminhada da igreja, como é a conduta da igreja para os nossos dias, para a nossa geração, para este mundo pós-pandemia. Nós lemos no versículo 40 que a igreja primitiva era uma igreja que pregava a palavra, pastor Rufino. Olha que diz o versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Atos 2 traz um acontecimento histórico do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja lá em Jerusalém. Cerca de 120 discípulos, incluindo os apóstolos, foram batizados com o Espírito Santo, conforme está aí no início deste capítulo 2. E eles, sendo cheios do Espírito Santo, foram para as ruas falar das maravilhas de Deus. Havia a festa do Pentecoste e havia milhares e milhares de pessoas em Jerusalém por causa desta festa. E aqueles que estavam ali para a festa, ouvindo os discípulos falando nos seus próprios idiomas, porque tinha gente de diversas nações em Jerusalém por causa da festa do Pentecoste, ficaram maravilhados, porque sabiam que eles eram muito simples e estavam falando coisas grandiosas da parte de Deus na língua deles. E muitos ficaram estarrecidos, atônitos com este fenômeno, mas muitos também ficaram ali zombando dos discípulos que estavam cheios do Espírito Santo. E Pedro, em nome de todos, se levanta e começa a pregar a palavra. Aleluia. E a palavra que Pedro prega não é uma palavra originária da sua mente, ou de que ele aprendeu com algum outro homem, ou em algum banco de escola, ou em algum banco de faculdade, ou em alguma sinagoga, ou através dos rabinos que havia naquela época. Não! O que ele prega é a poderosa palavra de Deus. E ele já começa o seu discurso citando o profeta Joel para explicar que aquilo que estava acontecendo ali, naquele momento, era a promessa do Pai, conforme Joel profetizou há centenas de anos antes do acontecimento. Ele cita também o patriarca Davi. Enfim, ele cita as Sagradas Escrituras e pregando a palavra de Deus e a verdade a respeito de Cristo, que ele é o Filho de Deus, que Deus enviou para ser o Salvador do mundo, e que aquele próprio povo ali em Jerusalém, aleluia, ajudou a ser preso, condenado e morto na cruz. Mesmo assim, ele, aleluia, foi constituído por Deus o Salvador de todos. E pregando esta palavra, a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cerca de 3 mil almas se arrependiam, porque também pregava o arrependimento, porque esse é um ponto que não pode faltar à pregação da igreja. O arrependimento. O arrependimento dos pecados, nós podemos dizer que é o portal de entrada para o reino de Deus. Não há nenhuma criatura humana que possa ser igreja, pertencer ao reino de Deus, sem, em primeiro lugar, ao ouvir o Evangelho, se arrepender plenamente, totalmente, de todos os seus pecados. Se essa verdade não
virá realidade na vida de um ser humano, ele jamais fará parte do reino de Deus. O próprio Senhor diz em João, capítulo 3, versículo 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E diz mais o Senhor, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Então, sem o novo nascimento, sem o arrependimento dos pecados, sem se converter, aleluia, de espírito, alma e corpo, ninguém é igreja aqui na terra. Ninguém pode ser do reino de Deus aqui na terra. Pois bem, então essa é a característica da igreja primitiva, uma igreja que pregava a palavra. Como vai ser a igreja dos nossos dias, depois dessa crise? Uma igreja que prega a palavra do Senhor. Porque sem palavra, meus amados e queridos irmãos, como é que podemos ser igreja? Se a palavra não é pregada pela igreja, quem mais neste mundo vai pregar a palavra? Nas escolas não se prega a palavra de Deus. Nos centros acadêmicos não se prega a palavra de Deus. Nos sindicatos não se prega a palavra de Deus. Nas instituições públicas e privadas não se prega a palavra de Deus. Por quê? Porque, aleluia, essa responsabilidade o Senhor, nosso Deus, deu ao seu discípulo, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É assim que vai ser a igreja. Vamos viver comprometidos, aleluia, com essa verdade, irmãos. Nós fomos chamados, e antes de ser chamados, nós fomos salvos para pregar a palavra do Senhor. Eu vou repetir o versículo 40. Com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aleluia. O mundo só pode ser salvo se a palavra for pregada. A perversidade que impera no mundo só pode ser freada. Aleluia. Só pode ser diminuída se houver um povo que pregue a palavra de Deus. Então eu convoco, eu desafio, eu clamo à igreja: vamos pregar a palavra. Porque tem muito crente que vive falando mal da vida dos outros. Porque não tem a palavra. Porque tem muito crente que sabe falar muito bem do futebol. Porque não tem a palavra. Por que tem muito crente que conhece quais são os capítulos de cada novela? Porque não tem a palavra. Jesus disse: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aleluia. Se nós nos voltarmos para a palavra, se nós, aleluia, nos alimentarmos com a palavra de Deus, dermos tempo para a palavra de Deus, aleluia, se nós nos aplicarmos à leitura da palavra de Deus, à meditação da palavra de Deus, aleluia, ao estudo da palavra de Deus, o que vai sair do nosso coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Veja que Pedro não foi preparar um sermão para pregar no dia do Pentecostes. Ele pregou em razão da zombaria dos homens. Ou seja, foi de improviso. Mas a verdade é que ele tinha comunhão com a palavra de Deus. A verdade é que ele tinha vivido mais de 3 anos aos pés de Jesus, aprendendo a palavra com o Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, que ali ele pôde pregar a palavra de Deus, porque ele estava cheio da palavra. Cheio da palavra e cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse é um desafio para a igreja, para esse momento em que estamos vivendo: pregar a palavra.
Pregar a palavra. Pregar a palavra. Quando nós nos comprometemos com a pregação da palavra de Deus, não tem tempo para fofoca. Não tem tempo para a gente se mentir. Não tem tempo, irmãos, para a gente desperdiçar com coisas fúteis, com as vaidades deste mundo. Aleluia. Versículo 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 homens. De sorte que foram batizados. Esse é outro papel da igreja. Batizar aqueles que de bom grado recebem a palavra de Deus. Nós sabemos que tem muitos no mundo que rejeitam a palavra do Senhor. Tem muitos no mundo que blasfemam da palavra de Deus. Tem muita gente no mundo que despreza a palavra de Deus. Aleluia. Se tem crente que despreza, imagine no mundo, né? Estão aí desprezando também a palavra de Deus. Mas existe aquele que Jesus falou, cujo coração, pastor Rubino, é como uma boa terra. E quando a semente cai na boa terra, ela germina, ela cresce, ela frutifica para a vida eterna. Aleluia. Então, vamos crer que existe muitos aqui em Itapiratiba, cujos corações é como a boa terra. E vamos semear a boa semente da palavra de Deus, porque nós vamos colher, aleluia, o resultado dessa plantação. Aleluia, o salmista diz, aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes. Nós vamos recolher almas para o Senhor Jesus e vamos batizá-las ali no nosso tanque batismal. Os irmãos têm fé para isso? Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Aí você que está aí ouvindo a palavra de Deus, você crê nisso? Você crê que quando a palavra é pregada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, há conversão de alma, há almas sendo batizadas nas águas, há almas, aleluia, se alegrando, aleluia, pela palavra de Deus? Se você crê nisso, coloca uma amém aí, coloca um glória a Deus aí, aleluia, que você é crente mesmo, aleluia, e concorda com esta palavra e crê nesta palavra, Deus que eu amém em nome de Jesus. Nós vamos batizar, meus irmãos e minhas irmãs. Eu tenho fé para isso. Ainda que o diabo se levante contra, amém? Ainda que surjam outros decretos, criando outras restrições para a igreja, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Aleluia, a igreja vai destruir as fortalezas do diabo. Por quê? Porque o poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior. Em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Obrigado, Deus te abençoe. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vejam bem, queridos, que os crentes da igreja primitiva não eram crentes meia boca, não eram crentes tipo Netflix, de temporada. Uma hora está uma bênção, outra hora estão desviados. E aí não se sabe nunca quando é que o crente está na presença de Deus ou não está, porque, né? Quem assiste série aí na Netflix sabe disso, né? Tem hora que a temporada está bombando, mas acabou a temporada e tem que esperar a próxima, só no ano seguinte. E aí se esquece de tudo que assistiu. Infelizmente tem crente assim também, né? Tem hora que está pulando dentro da igreja, acha que já é até mais crente do que o pastor. Tem 2 dias que está na igreja, acha que é até mais crente que o pastor. Mas daqui a pouco, cadê o crente que estava pulando? Já está lá no carnaval, nos rodeios, nos shows mundanos, nos motéis da vida, pecando, fazendo tudo que fazia antes. Como diz o apóstolo Pedro, né? A porca, depois de lavada, voltou o chiqueiro. Então tem muitos que vivem assim, de temporada. Mas na igreja primitiva, os crentes não eram assim. Eles perseveravam. O que significa isso? Que eles se mantinham firmes. Firmes na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É o Evangelho. É tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Tudo aquilo que Jesus ensinou. Não foi nada da cabeça deles. Aleluia. O apóstolo Paulo diz, ainda que venha um anjo do céu e nos pregue outro evangelho,
seja anátema, seja maldito. Porque só existe um Evangelho, o Evangelho de Cristo. Irmã Carmen, só existe uma palavra, a palavra de Deus. Só existe uma doutrina, irmão Jefferson, a doutrina de Deus. Atos dos Apóstolos começa dizendo o seguinte, eu vou ler aqui os primeiros versículos de Atos dos Apóstolos. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, Jesus ressurreto, aleluia, deu um mandamento aos discípulos que escolheram, aos apóstolos que escolheram, pelo Espírito Santo. Então, aqui está a doutrina dos apóstolos. Aquilo que eles aprenderam do Mestre. Exatamente aquilo que Jesus ensinou para eles. Aleluia. E aqueles que iam se agregando à igreja, perseveravam nesta doutrina. Perseveravam no ensino de Cristo. Então, a igreja, irmão Joel, é um grupo de pessoas que é tirada do mundo para servir a Deus, que permanece nos ensinos do Salvador. Se alguém aqui não quiser permanecer no ensino do Evangelho, não é igreja. Não é igreja. Se você não quer permanecer no Evangelho, você não é igreja. Ainda que você frequente um lugar como esse, ainda que você tenha cartão de membro de uma igreja, mas você não é igreja. Porque a igreja da palavra de Deus, a igreja primitiva, a igreja que foi formada pelo Senhor Jesus Cristo aqui na terra, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Versículo ainda de número 42. Na comunhão. Perseverava na comunhão. O que é comunhão? É a koinonia. Aleluia. É a união dos discípulos. Eles têm o prazer de estarem unidos. De caminharem juntos. A sequência do texto fala mais sobre isso. Todos os que criam estavam juntos. Isso é comunhão. Existe uma desgraça no nosso dia chamado os crentes desigrejados. São aqueles que se aborreceram em algum momento da vida deles dentro da igreja e conceberam a maldita ideia de que eles não precisam mais de igreja. Eles podem ser crentes do jeito deles, na casa deles, do jeito que eles quiserem. Eles podem ser igreja, mas não, filho. A igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que nós encontramos aqui na palavra de Deus, eles tinham comunhão. O que é isso? Eles tinham prazer de estar juntos. Se você não tem prazer de estar junto daqueles que, assim como você, também creu no Senhor Jesus, você não é igreja. Nem igrejado você é. Porque você nunca foi igreja. Porque quem está cheio do Espírito Santo vive perseverando na comunhão, em estar junto. Aleluia. Pedro fica admirado. O crente que não tem essa alegria, irmão Daniel, sabe, de estar junto do povo de Deus. Às vezes, para vir para a igreja, é uma dificuldade, é uma luta. A carne está quase suplantando a vontade de vir para a igreja. Não existe uma motivação. E eu vou dizer, por que falta essa motivação na vida de muitos crentes, pastora Carla? Porque estão vazios do Espírito Santo. Porque a igreja cheia do Espírito, aleluia, tem comunhão, estão juntos, caminham juntos, servem a Deus juntos, pregam a palavra juntos, aleluia, e muito mais coisas que nós vamos ver aqui ainda na palavra do Senhor. Aleluia, os que criam estavam juntos, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia, no partir do pão. Essa expressão aqui, para muitos teólogos, e eu creio assim também, se refere à ceia do Senhor. Aleluia. Eles estavam sempre ceando, sempre celebrando a ceia do Senhor, conforme foi o ensino do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Então, se você é crente, você
você já se batizou nas águas, você obedece a palavra? Você obedece a palavra? Você obedece a palavra? Por que você toma ceia só quando você quer? Aqui na nossa igreja, uma vez por mês. Aleluia. Perseveravam no partir do pão. Não eram relaxados com a ceia do Senhor. Eles perseveravam. Está aí. Como é que a igreja vai continuar? Chegou o dia da ceia, o lugar do crente é na Santa Ceia. Faça sol, faça chuva, faça o tempo que fizer, o teu lugar crente. Se você está cheio do Espírito Santo, se você creu no sacrifício de Jesus no Calvário, o teu lugar é no partir do pão. Aonde que o pão é partido? Aqui na casa de Deus. Aonde está reunida a igreja do Senhor. Glória a Deus. É assim que vamos ser. Depois dessa crise, vamos estar sempre na ceia do Senhor. Acabar esse negócio, dar a ceia para um tanto, depois mais um outro tanto tem que ficar descobrindo quem não tomou para dar ceia. E não estou falando aqui em relação aos irmãos porque está trabalhando, está internado, está lá no leito do hospital, né? Não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando de relaxamento mesmo. É porque está tendo a final do campeonato. Aí fica para ver a final. A domingo que vem eu tomo a ceia. O sangue de Jesus tem poder. Eu não quero crente aqui desse jeito. A igreja pós-pandemia é uma igreja que vai ter perseverança no partir do pão. Aí você crente em outro lugar, vai, mas está errado. Está errado, vai lá, vai continuar com erro do mesmo jeito. Perseverar no partir do pão e na oração. Aleluia. Aleluia. A igreja primitiva orava, pastor Rufino. Quando a gente vai no capítulo 3, Pedro e João estão indo para a oração. Aleluia. No capítulo 4, por causa da perseguição das ameaças das autoridades, nós encontramos a igreja orando. E orando a tal ponto, de maneira tão fervorosa, de que as paredes do lugar em que eles estavam reunidos em oração tremeu. E eles foram renovados, foram cheios novamente do Espírito Santo. Enfim, durante todo o percurso, aleluia, da igreja primitiva aqui em Atos, nós encontramos eles em oração. Em oração. Mas a igreja anterior à pandemia era uma igreja que, quando marca a oração, é ou não é? Dá para contar no dedo das mãos. Mas se chamar a Cassiano para pregar ali na praça, pode dar um frio de 0 graus. Vai estar lotado a praça. Por causa de Jesus? Não! Por causa da Cassiane. Não é assim que a igreja estava caminhando? E Jesus estava se agradando disso? É claro que não. Então, muitas das vezes as coisas acontecem, mesmo catastrófica, aleluia, para nos endireitar, para nos colocar no eixo de volta. Aí vamos orar 1 hora de joelho. Aí dá 30 minutos, metade já está de pé. Dá 45 minutos, já dá para contar no dedo da mão também quem está ajoelhado. Aí 50 minutos, é 1 hora, né? 50 minutos, já está o pastor Fernando também com o microfone na mão. O último já levantou. Acabou a oração de joelho. Deu 1 hora. Vamos parar com isso, irmãos. Jesus disse para os discípulos quando precisou da oração deles: nem por 1 hora vocês puderam orar. Nem por 1 hora. O Senhor esperava que pelo menos 1 hora lá no Getsemane os seus amigos mais próximos pudessem ter orado com ele. Mas eles preferiram dormir do que orar em favor do Mestre. Aleluia. Estava lá suando gotas de sangue, de tanta angústia, de tanta tristeza, pelos acontecimentos. Aleluia. Pelo menos 1 hora. Vamos criar essa vergonha para conosco mesmo. 1 hora, pelo menos. Porque é o que o Senhor disse: pelo menos 1 hora vocês não puderam orar comigo. E vamos acabar também com isso. Toda reunião de oração
oração, vigília. Dá para contar nos dedos. Mas aí chama a Aline Barros para cantar em qualquer lugar aqui da região. Vai os crentes todinho da região para ver a Aline Barros. Mas para buscar o poder de Deus, para entrar na presença de Deus, como a igreja primitiva entrava. Porque está escrito aqui, eu não estou falando nada de mim mesmo. Está escrito aqui nas Sagradas Letras, eles perseveravam na oração, ou seja, eles se dedicavam à oração, eles oravam, eles buscavam a Deus em oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, aí eu ouvirei. Então, para que orar? Para Deus nos ouvir. A gente vai ouvir. Se for para a gente falar com Deus e Ele nos ouvir, estou fora. Vamos parar com isso, irmãos e irmãs. Perseverar na oração. Aleluia. Já tem quanto tempo já que eu estou pregando? Já vou estar concluindo, pessoal, por causa da nossa hora. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor. Eu quero encerrar com só mais esse ponto aqui, que é como vai ser a igreja pós-pandemia. Uma igreja que tem temor de Deus. Temor de Deus. Temor de Deus. E eu não vou falar para você o que é temor, não. Eu vou usar a própria palavra de Deus para encerrar dizendo o que é temor de Deus. Provérbios, capítulo 8. Eu não estou aqui inventando nada para a igreja. Eu não estou trazendo inovações para a igreja. Eu só estou aqui reafirmando as verdades da palavra de Deus, principalmente como era a vida da igreja primitiva, que Deus operou poderosamente, aleluia, ao ponto que em 30 anos o mundo daquela época ouviu o Evangelho, sem as tecnologias, sem os meios de transporte que nós temos hoje, enfim, sem os meios de comunicações que nós temos hoje, enfim, sem esse progresso da ciência, da tecnologia dos nossos dias, eles levaram a palavra de Deus até os confins da terra, aleluia, e eu e você, com todas as facilidades que eles não tiveram, por que não levamos? Por que não levamos? Aleluia, se Deus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, louvado seja o nome do Senhor. Então, para encerrar, eles, em todos eles, não faltava um ali que não tivesse temor de Deus. Em todos eles havia temor. Bel, se pudesse, ver aquele corinho que fala da comunhão, amém? Que vamos ser um. Prepare, por favor, para concluir a palavra. Em todos eles havia temor. Temor. Provérbios 8,13, o que é temor? O temor do Senhor é odiar o mal. Odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. O que é mal é aquilo que vem do maligno, que vem do diabo. E o que é que vem do maligno? Aí mesmo, Provérbios 8,13 diz: a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, tudo isso é mal. Essas coisas não podem existir na vida daqueles que já creram no Calvário. Essas coisas aqui não podem fazer parte daqueles que dizem que já receberam a plenitude do Espírito Santo. Porque diz aqui que todos aqueles que eram igreja de Cristo em Atos 2, aleluia, eles tinham temor. Temor é odiar o mal. Temor é não ter mais vínculo com o pecado, é não estar mais associado àquilo que é maligno. Meu irmão, minha irmã, se você ainda odeia, se você ainda é arrogante, se você ainda acha que ser crente é ter um lugar para aparecer, saiba de uma coisa: você não se converteu, você não é igreja, você precisa, aleluia, se enquadrar mais na palavra de Deus para ser igreja do Senhor. Em todos eles havia temor.
Como vai ser a igreja quando acabar essas restrições, essa crise, essa pandemia? Como é que vai ser o nosso retorno? Sabe, pastor Fio? Eu vi um vídeo, estou encerrando, gente. Eu vi um vídeo em que alguns crentes estavam postando como é que eles iam voltar para a igreja. Aí tinha um pastor que vinha dando tapa assim na mão, todo mundo no corredor, fazendo pirueta, sabe? Nada contra a pessoa querer celebrar do jeito que quiser. Mas, de acordo com Atos, não é assim que a igreja deve se conduzir. A igreja tem que se conduzir no temor do Senhor. Venha com o temor de Deus. Não venha com palhaçada. Não venha com carnalidade. Não venha com pecado. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Venha com alegria, mas venha com o temor de Deus. Aleluia, aleluia. O salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu tempo.